Hebreus 13 é a próxima página. Tiago, capítulo 13. Tiago, capítulo 13. Tiago, capítulo 1. Com 13 de Hebreus na cabeça. Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 2. Todos acharam? Eu leio na NVI. Meus irmãos, considerem o motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Até aqui. Obrigado, meu Deus, pela Tua graça, obrigado pela Tua presença, pelo Teu amor. Pedimos-te, Espírito Santo de Deus, que o Senhor continue conosco, nos ensinando, ó Pai, a servi-lo com alegria, com sabedoria, fazendo aquilo que agrada ao Teu coração. Toma cada um de nós aqui nas Tuas mãos, enche-nos com Teu Espírito Santo, enche-nos com sabedoria, livra-nos de toda confusão mental, e que nós possamos sair daqui restaurados pelo Teu amor e pela Tua graça. Toma minha vida nas Tuas mãos e usa-me como um instrumento Teu a falar ao coração do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém já passou por prova e por tentação? Quantas vezes nós estamos vivendo o nosso dia a dia dentro da normalidade, dentro do contexto das 24 horas, às vezes planejado, às vezes não, e acontecem alguns imprevistos. Os imprevistos, eles nos pegam de surpresa, senão não seria imprevisto, né? Não, você, de repente, está andando, vem alguém e bate atrás do seu carro. Uma coisa que não dá para prever, algumas coisas acontecem. E quando nós começamos a passar por alguns abalos emocionais, dos quais começam a tirar o nosso foco. A frase muito própria para o contexto que eu falei no início, quando nós passamos por um deserto, por uma tempestade, os desertos e as tempestades, eles têm o poder de preparar pessoas comuns para coisas extraordinárias. E como que se dá essa preparação? Se você não tem uma vida com Deus, se você não anda com Deus, se você não tem um discernimento da parte de Deus para interpretar algumas situações e não todas, nós não vamos conseguir interpretar todas as situações que acontecem conosco, a ter uma leitura da parte de Deus para tudo aquilo que acontece. Você já pediu alguma coisa e vê outra, né? Você pede um misto quente e vê um bauru. Você pede uma coxinha, vê uma coxinha de frango, vê uma coxinha de carne. Algumas coisas acontecem, Deus não está fazendo de propósito. Aliás, nem Deus está fazendo isso. E aí as pessoas começam a querer criar uma resposta para todos os detalhes na minúcia humana, tentando encaixar a vontade de Deus naquilo. Para com isso. Isso não é coisa de Deus. Nós precisamos viver a cada dia de maneira tal que a nossa vida seja um reflexo da glória de Deus em tudo aquilo que nós fazemos, em tudo aquilo que nós pensamos, em todos os movimentos que nós fazemos. E à medida que nós nos aproximamos de Deus, vivendo com Deus, nós começamos a ter um discernimento vindo da parte de Deus. Isso é se você vive de fato na presença de Deus. Se você vive num contexto religioso, tentando fazer com que a religião responda aos seus anseios, responda às suas questões, aquilo que você almeja tanto, isso não vai trazer para você presença de Deus. Pode trazer alguma elucidação religiosa,
mas a presença de Deus, de fato, não traz. É interessante que Tiago diz assim: meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria. Quando nós estamos passando por alguma provação, nós precisamos entender, como o Tiago fala aqui, considerar isso motivo de grande alegria. Por que razão grande alegria? Quando nós estamos vivendo aquele momento intenso da tempestade, parece não ser motivo de alegria. Parece que a casa caiu. Parece que a coisa, hoje em dia, o mais trágico seria a gasolina acabou. Contextualizando, seria o mais trágico. Acabou, mas o mundo não acabou. O que significa o mundo não acabou? Significa que ainda existem oportunidades para que nós possamos estabelecer um relacionamento com Deus e estabelecer uma vida com Deus. Quando nós falamos o mundo não acabou, ainda não finalizou tudo, Jesus não voltou, significa que está estabelecida uma oportunidade ainda para nós reatarmos essa ligação com Deus, termos essa comunicação clara com Deus e vivemos uma vida digna de sermos chamados cristãos. A maior honra de um seguidor de Cristo é ser chamado de cristão. A maior glória para alguém que vive nessa vida, buscando a presença de Deus, é ser chamado de cristão. Quando nós passamos por algumas tribulações, algumas tempestades, é motivo de grande alegria, porque nós sabemos que a tempestade vai passar. Nós sabemos que a crise vai passar, de uma maneira ou de outra ela vai passar. Às vezes, para este momento que nós estamos vivendo, é necessário um pouco mais de oração, de consagração, de jejum, de busca, de renúncia, e por que não de sofrimento? Por que não de sofrimento? Nós estamos aqui nessa terra de passagem. Daqui a pouco Jesus volta, nos leva para junto dele por toda a eternidade. A vida aqui acabou. Então, se nós queremos ter uma vida regalada, uma vida confortável aqui nesta terra, glorificando o nome de Deus, alguma coisa é incompatível. Alguma coisa está incoerente. E ele diz aqui, o fato de você passar por diversas provações, não é uma só, são diversas, porque as provações elas são intermináveis, já percebeu, não? Qual era o tamanho da sua provação quando você estava no primeiro ano do primário? Era horroroso, né? Você não sabia escrever, não sabia ler, era muito desafiador. E aí, conforme os anos foram passando, as provações vão mudando, mas elas mudam de endereço junto com a gente, elas crescem junto conosco. As provações que um adolescente de 15 anos passa, hoje eu olho para um adolescente passando por alguma crise assim, eu penso, como é possível alguém passar por uma crise assim? Mas eu já passei. Eu já vivi essas crises, todos nós que já passamos dos 15, um pouquinho, nós já passamos por essas tribulações. Olhamos para trás e vemos que a dificuldade hoje, ela é mínima aos nossos olhos, não aos olhos daqueles que têm os seus 15, 16 anos. É muito desafiador. Mas quando você chega nos 20 anos, os desafios mudam. E 25, e cada idade vai trazendo os seus desafios. Cada momento da nossa vida vai trazendo os seus desafios, e nós vivemos assim, vencendo desafio, atrás de desafio, e vencendo desafio, e continuando nessa vida. E quando nós começamos a olhar para esses desafios com alegria, sabendo que Deus está usando isso para produzir em nosso coração perseverança, e algumas traduções vai dizer paciência, e de fato a perseverança e a paciência, elas são instrumentos que um adolescente não tem, que alguém de menos idade não possui, mas a experiência vai nos levando a patamares, vai nos levando a alguns momentos de vida que geram em nós uma experiência. E essa experimentação, essa experiência, essa prática de passar por alguns momentos assim desafiadores e manter-se firme com Jesus, gera em nós o quê? Conhecimento, gera em nós proximidade. Quando o Tiago continua falando aqui, no versículo de número 4, e a perseverança deve ter ação completa. O que significa isso? É nós perseverarmos até o fim da lição. É nós perseverarmos até o momento em que a lição ela ganha uma dimensão ensinadora. Quando é que você completou a lição? Quando você começa a confortar outros na mesma situação.
Quando você começa a ensinar outros aquilo que você aprendeu com a sua tribulação, aí ela está completa. Aí você aprendeu a lição toda. A lição está completa no seu coração. Quando você passar por uma situação semelhante àquela, o que você vai fazer? Você vai conseguir driblar com muito mais facilidade. Aí chega ao ponto de você começar a transmitir esse conhecimento. E você começar a ensinar a outros, dizendo assim, olha, quando eu tinha a sua idade, eu passei por um momento muito difícil. Vem cá, vamos conversar. Vamos orar. Vamos entender aquilo que Deus tem para nós. Ele dizendo aqui, a ação tem que ser completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Aonde? A presença de Deus. Não existe outro lugar para sermos maduros e íntegros. Porque quanto mais maduros nós somos, com mais intensidade Deus nos usa para alcançar outras pessoas. É interessante que Tiago vai dizer aqui, sem lhes faltar coisa alguma. Faltar o quê? Faltar o quê? É curioso você ver que o versículo de número 6, ele é usado de maneira errônea. Quando você for pedir alguma coisa para Deus, você peça com fé, sem duvidar. Se você pedir sem fé, sem duvidar, Deus não vai te dar. Aí o camarada começa a pedir com fé aquilo que não está no contexto. Aquilo que não faz parte do que Deus tem preparado para vir para você, para nós. E aquilo que de fato Deus quer que brote no seu coração, na sua consciência, na sua mente, preparando você para momentos talvez mais intensos, mas que você tenha experiência, que tenha perseverança, tenha paciência de lidar com situações que antes você não tinha. E isso você fará para a glória de Deus. Fato é que hoje eu tenho uma paciência para lidar com algumas situações que alguns anos atrás eu não tinha. Hoje eu tenho uma desenvoltura para lidar com algumas situações que há poucos anos atrás eu não tinha. O que gera isso no nosso coração? Duas coisas: maturidade e experiência com Deus. Porque quando nós temos uma sabedoria vinda do alto, isso nos ajuda a lidar com as dificuldades, a lidar com as emoções. Veja o que diz aqui o versículo 5. No final do versículo 4, ele vai dizer assim, sem lhes faltar coisa alguma, se algum de vocês tem falta de sabedoria. Ele não está falando de salário. Ele não está mencionando nada físico. Mas ele está mencionando algo que é essencial para a manutenção da vida. Sabedoria. Fato é que inteligência o homem adquire. Sabedoria só Deus dá. Inteligência nós adquirimos lendo bons livros. Não adianta você ler muito, mas ler aqueles romances de banca de jornal, aquilo só apodrece a mente, a alma. Mas quando você começa a ler livros que têm substância, que tem algo que nos ensina, que nos capacita, que nos direciona, que nos dá o foco correto para fazer a coisa certa no momento certo e glorificando a Deus em tudo que nós fazemos, isso é sabedoria. E se alguém não tem sabedoria, para que Tiago está dizendo isso? Porque se alguém não tem sabedoria para lidar com essas provações, para que aprenda de fato, que seja consolidada esses aprendizados que nós estamos tendo na vida, se você não tem, peça a Deus, que Deus liberalmente a dá. Se você quer ter sabedoria, o que você precisa fazer? Pedir a Deus. Primeiro é reconhecer que você não tem, reconhecer que falta isso. E se você sente falta dessa sabedoria de lidar com as suas emoções, de lidar com as suas situações, de lidar com esse aprendizado, com esse deserto, sabe qual é o tamanho do deserto? É o tamanho da lição. O tamanho do deserto que nós precisamos passar é exatamente o tamanho da lição que nós precisamos aprender. E quando nós temos essa predisposição em reconhecer, Deus, falta-me sabedoria. Deus, falta-me sabedoria, me ajuda. Peça. Deus dará liberalmente, numa quantidade que você suporta. Porque se Deus derramar toda a sabedoria dele sobre a sua mente, você pifa, não é? Nosso hardware não está preparado para tudo isso, nem as nossas emoções, mas Ele vai derramar na porção que você necessita. E quando Ele derramar, você vai perceber que não foi o suficiente, aí você pede mais, Ele te dá mais, você pede mais, Ele te dá mais, você pede mais um pouco, Ele acrescenta, e Deus vai
Não é interessante que ele vai acrescentando sabedoria à medida que nós vamos ficando mais experientes? Velha é peça de museu, irmão. Nós não ficamos velhos, nós ficamos mais experientes. À medida que nós vamos ficando mais experientes, nós vamos adquirindo da parte de Deus mais sabedoria. Aí que entra esse sentido de peça com fé e peça sem duvidar. Não dá para duvidar e ter fé. A dúvida e a fé não caminham juntas. Não dá para você pedir algo para Deus e questionando, será que Deus de fato vai me dar isso? As pessoas tentam trazer isso para o mundo da prosperidade e tentar vencer na vida e fazer algumas coisas e comprar aquilo outro. O que Deus está querendo para você não é uma sabedoria para que você adquira bens, mas é uma sabedoria para que você adquira estrutura, experiência, paciência, perseverança. Aí a gente pede umas coisas para Deus e Deus não faz. Aí começamos a ficar bicudo com Deus, né? Eu sei que isso não acontece com você, graças a Deus, né? Mas tem pessoas que ficam bicudo com Deus, porque ora pede, Deus não dá, ora pede, Deus não dá. Deus não é um gênio da lâmpada. Deus é Deus. Nós não podemos tratar Deus como alguém que vai suprir as minhas necessidades fisiológicas, materiais. Deus suprirá a falta do meu coração, a falta que existe na minha alma, a falta que existe nas minhas convicções. E às vezes nós temos um certo medo, um certo receio de tratar alguma situação, alguma urgência, alguma coisa, e Deus conforta o nosso coração. Deus nos dá discernimento. Deus nos ajuda a compreender que aquele momento vai passar, todas as coisas na vida passam. E Deus está conosco, pedindo com fé, pedindo com dedicação, pedindo com clareza. Isso chegará. O que chegará? Sabedoria. Mas o que faz com sabedoria? O que você faz com isso? Conforte corações indecisos. Conforte corações indecisos. Aonde existe uma pessoa que está ao seu lado, que está próximo a você, e essa pessoa não tem um discernimento claro acerca de salvação, acerca de Jesus, acerca de Deus, acerca da palavra, e a sabedoria que Deus tem colocado no seu coração, ela é para este fim especificamente, para que você seja luz, uma luz que clareia, que alumie, para que você seja sal, e um sal que tenha um poder transformador. E aí nós estamos então influenciando alguém a ser transformado pelo poder do Espírito Santo que habita em mim, que habita em você. Nós temos essa ferramenta maravilhosa e não usamos. Essa ferramenta se chama oração. E a oração é que nos aproxima de Deus a cada dia mais. Queremos viver com Deus para ter os benefícios da presença de Deus, mas não queremos viver os compromissos para a presença de Deus. Isso está muito fora do contexto. Está errado isso. Aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Aquele que duvida no seu coração é como a onda do mar que leva para lá e traz para cá. Leva para lá e traz para cá. Você já sentou na areia do mar, onde as ondas estão? O tempo não está muito propício para isso, né? Mas quando está mais calor, nós fomos para a praia quando a Emily tinha ainda 2 anos. E eu lembro que eu me sentei na praia e as ondas vinham, quebravam e vinham arrastando devagarzinho até chegar perto, e ela ria muito, e ficamos ali brincando e tal. E eu virei de costa para o mar, olhando para a Gisele, e ali ficamos brincando algum tempo, tal, aquela coisa toda. Uma onda veio um pouco mais forte. Quando, justamente a hora que eu fui levantar, ela estava de pezinho assim, eu estava segurando, e eu fui levantar, a onda me empurrou para cima dela. Foi um quiprocó danado. Mas eu consegui, mas ela assustou. Para ela voltar na água de novo foi difícil. Até convencê-la, como ela é muito saideira demais da conta, muito espoleta, ela achou o momento de brincar, de correr, de fazer castelinho, até que ela foi perdendo o medo e se aproximou de novo. É interessante que ser levado pelo vento
é ser inconstante, é não ter precisão, é não ter foco, é uma pessoa que não tem uma exatidão de decisões. Um dia está muito crente, outro dia só Jesus. Um dia está muito cristão, outro dia está mais ou menos, outro dia está ruim. Por que nós temos essa inconstância? Ou falta fé e convicção para você pedir a Deus, ou você está pedindo para Deus aquilo que não precisa. Ou falta fé e convicção para você pedir a Deus sabedoria, ou você ainda não entendeu o que você precisa pedir para Deus. Não é toda aquela lista de coisas, que se você trabalhar um pouquinho mais, guardar um pouquinho mais de dinheiro, você consegue comprar. Só você ter disciplina. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos o que norteia a vida de um cristão é sabedoria. E a sabedoria ela só vem com a presença de Jesus, não vem de outro meio. Não existe. E se nós estamos pedindo sabedoria e não estamos recebendo, falta fé. Então a nossa fé ela é oscilante, como a onda do mar, que é agitada pelo vento para lá e para cá, para lá e para cá. E aí começamos a viver algumas situações que nos levam a questionar Deus. Por que nós questionamos a Deus? Porque a nossa fé ainda não é pautada na palavra. A nossa inteligência nos cega. Tiago continua dizendo uma coisa interessante: não pense que tal pessoa receberá coisa alguma do Senhor. De fato, os inconstantes na fé, os oscilantes na fé, não receberão coisa alguma do Senhor, pois são esquizofrênicos. Você sabe o que significa essa palavra? Mente dividida. Um esquizofrênico é que tem a mente dividida. É interessante, eu sei que isso não acontece, né, aqui, só lá num país muito longe, distante, mas quando as pessoas passam por um momento de necessidade muito intensa, elas vão para onde? Elas procuram a Deus. Elas vão para a igreja, pensando que o fato de chegar à igreja, de orar a Deus, pedir uma solução para o meu problema, Deus como é bom, Deus como é misericordioso, Ele vai ouvir a minha oração e atender ao meu pedido, atender ao meu clamor, e estará tudo resolvido em questão de 30 segundos. Da mesma forma, quando você passa naquele fast food, faz o pedido aqui, paga, você sai na outra janela, está pronto o lanche, você vai embora. Um monte de carboidrato, gordura, e etc, etc, etc. Simples assim. Querido, Deus não funciona assim. Com Deus não é assim. É interessante que com Deus é a caminhada que faz a diferença. Viver com Deus denota um passo de cada vez, um dia de cada vez, de vitória em vitória, de glória em glória, de vitória em vitória. Mas essa vitória, ela demanda uma luta, demanda um esforço. E quanto mais focados em nós mesmos estivermos, pior vai ser para você encontrar o fio da meada. Pior é, agora quando você tira os olhos de si mesmo e olha para a cruz, e ao olhar para a cruz, você tem que perceber que essa cruz está vazia. A primeira percepção que nós temos que ter ao olharmos para a cruz é que essa cruz está vazia. E por que ela está vazia? Porque Deus me ama, porque Deus ama você, porque Deus nos ama. Ela só está vazia porque Deus nos ama tanto e tão intensamente que deu a nós a habilidade, a capacidade de raciocínio lógico, a capacidade de consciência, a capacidade de viver intensamente aquilo que Deus deseja para cada um de nós. O que é que Deus quer para nós? Santidade. Santidade. Santificação. Vida com Deus. Isso é perfeitamente possível. Basta nós identificarmos o quanto nós somos inteligentes. E você é inteligente. Você sabe ler? Então você é inteligente. Você é inteligente. Você pode não ter um QI elevado, não sei se para que serve esse negócio. Já vi gente com QI bem abaixo da média, mas com uma sabedoria extraordinária. Então, Deus tem o dom
de frustrar a ciência em algumas coisas, de responder para a ciência de algumas outras maneiras e de responder para nós com amor. O que é que você quer hoje? Jesus está aqui, glória a Deus. Mas o que você pediria para Jesus hoje? Carro novo? Casamento? Diploma? Dinheiro? Quer dizer que nós não podemos pedir essas coisas para Deus? Pode pedir, irmão. Pode pedir. Se Ele vai dar, é outros 500, né? É outra conversa. Mas você pode pedir. Mas isso não pode ser a tônica da sua oração. Isso não pode ser o carro-chefe da sua vida. Isso não deve ser aquilo que move você na direção de Deus, para buscar a presença de Deus. O que deve ser a sabedoria para servi-lo com eficiência e com eficácia. Para servir a Deus com mais inteligência. Para servir a Deus de forma a influenciar pessoas. E quando eu estou influenciando pessoas por ser sábio na presença de Deus, Deus é glorificado. Aí estamos sendo sal e luz. Estamos transformando vidas. O arroz que passa pelo cozimento lá, e com sal, ele jamais voltará a ser o que era antes. Jamais. Jamais. E nós pegamos uma quantidade muito menor de sal do que de arroz. E para ficar na medida, aquilo fica muito gostoso. Se põe sal demais, fica insosso, fica intragável. Se põe sal de menos, fica sem graça. Por essa razão, nós precisamos ter sabedoria para dar a dose certa de Jesus a quem quer que seja que esteja ao nosso lado. Como é que nós vamos fazer isso? Vivendo com Deus. Dia a dia, momento após momento, situação após situação, desafios após desafios, tempestade após tempestades. Creia, você aguenta. Creia, Deus é contigo. Amém. Vamos colocar de pé, por gentileza. Obrigado, meu Pai, pela Tua graça. Obrigado pela Tua bondade. Queremos colocar a nossa vida nas Tuas mãos. Pedir que o Senhor nos ajude a entender qual é a Tua vontade para nós. Que o Senhor nos ajude a entender o quanto necessitamos de sabedoria vinda do alto. O quanto necessitamos do Teu amor, da Tua graça. Para que tudo aquilo que nós fizermos, Senhor, seja para, de fato, glorificar e exaltar o Teu nome. Toma cada um de nós aqui nas Tuas mãos. Derrama sobre nós da Tua sabedoria. E ajuda-nos a viver contigo. Para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus.